por duas coisas. A primeira, por três coisas. A primeira, para encontrar Deus. A segunda, para ser salvo. E a terceira, para encontrar aquele que um dia a morte nos roubou. Eu vou contar a história para vocês rapidinho do Tênis Randeri. Vocês conhecem, né? Assim que eu cheguei, eu me lembrei dele, que eu olhei assim as pessoas e eu comecei a lembrar dele. O Tênis, ele era um jovem, ainda criança, adventista ou de outra religião, mas servia a Deus, como todos nós estamos aqui. Mas um dia ele descobre que a sua mãe está com câncer de mama. Então a família se reúne, começa a orar e pedir para Deus para que ela seja curada. Mas foi naquele tempo, como a medicina não era tão avançada como hoje, foi uma doença que rapidamente levou ela à morte. E ele começou a chorar. E enquanto que ele começou a chorar, próximo ao caixão, dizendo: Senhor, por que tu levou a minha mãe? Eu te buscava, Senhor. Ela te buscava, ela era fiel a ti, eu te buscava. Eu entregava ela todos os dias em oração nas tuas mãos para que tu pudesse cuidar dela. Mas por que tu levou a minha mãe? Então, queridos, ele abandona a Deus. Ele achou que Deus tinha levado aquilo que ele mais amava. E era difícil, queridos. Só quem já perdeu alguém sabe qual é a dor de perder aquilo que a gente mais ama. E a gente entregar todos os dias em oração, e mesmo assim aquela pessoa ir embora. Mas ele decidiu sair da igreja, abandonar Deus, porque Deus tinha levado o que ele mais amava. E um dia, ele já moço, já vivendo no mundão, ele arrumando as coisas, ele encontra uma fita de videocassete. Ele pega aquela fita, coloca na TV da sala e começa a assistir. E adivinha quem era naquela fita, queridos? A sua mãe. A sua mãe, antes de falecer, tinha deixado essa fita para ele. E disse assim, o cara começa assim: Teminho, meu filho, eu te amo tanto, 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 tanto. Talvez quando você estiver olhando essa fita, eu não esteja mais aqui. Mas eu quero te pedir algo muito, muito importante. Nunca abandone os caminhos de Deus. Porque nós, queridos, somos comparados a uma semente. Algumas sementes, para serem plantadas, elas precisam primeiramente ser cuidadas. Elas são cuidadas, passa tempo e tempo sendo cuidadas, mas um dia, queridos, essa semente precisa ser enterrada. Mas também um dia, quando Jesus voltar, essa semente vai estar florida. Amém. Vai estar uma árvore maravilhosa, com os belos frutos, e não por um mísero tempo, mas para a eternidade. Às vezes, queridos, perdemos pessoas que a gente ama antes do tempo. Quando eu vou para o serviço, quando eu estou ouvindo um hino, uma música, aí do nada eu passo ali em frente ao Mateus. E eu sei aonde o meu tio está enterrado. E do nada começa a vir as lembranças. Quando eu chegava lá em casa, eu dizia assim: meu filho, quando ele
estava em casa. Quer comer o quê? Chegava na casa da minha avó, ele estava sempre fazendo um assado. Estava ele, o Otávio, às vezes minha mãe. Quando era tempo de milho, vocês lembram? Eles tiravam o milho, começavam a assar, levavam para cima da mesa e começavam a repartir com a gente. E eu fico me perguntando, Senhor, por que ele teve que partir? Toda vez que eu passo naquele local, eu me lembro, queridos. Mas às vezes precisamos perder, porque há necessidades na nossa vida para acontecer algo melhor, queridos. Para que possamos nos entregar melhor, para que possamos buscar melhor, para que possamos reconhecer que é um soberano, que há um ser que pode nos repor aquilo que um dia a morte nos roubou. Eu fico pensando, queridos, quando Jesus chegou para Marta e para Maria, e ela disse assim: Senhor, por que tu não veio logo? Eu te mandei te chamar. Se tu tivesse vindo logo, meu irmão estava curado, tu tinha curado meu irmão. E ele disse que assim precisava ter acontecido. Lázaro precisava ter morrido. Mas queria para ele provar. Ele não precisava provar, mas para ele demonstrar a todos nós que hoje lemos a Bíblia e aquelas pessoas que estavam ali presentes, que ele já tinha vencido a morte. Ele diz assim: tirem essa pedra daí. E vocês lembram do verso que ele fala? Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que pereça, terá a vida eterna. Queridos, se Jesus não voltar, um dia seremos aquela semente que seremos plantadas, seremos enterrados, para que um dia o agricultor da vida possa vir para nos regar, nos transformar, e assim possamos estar unidos em uma planta, queridos, maravilhosa, com frutos, com flores lindas. Talvez, queridos, eu esteja falando, e provavelmente estou falando com pessoas aqui que perderam pessoas queridas neste ano, neste mês, próximos desses dias atuais que estão vivendo. E você às vezes pergunta todos os dias: Senhor, por que você levou ele? Por que ele não está mais aqui? Por que ela não está mais aqui? Eu também faço a pergunta, querido. Mas a resposta que Deus tem para você é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Não perca a esperança. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, queridos. E Ele fará maravilhas na tua vida, para que naquele grande dia você possa reencontrar, como o hino do Temis fala, aquele que um dia a morte nos roubou. Queridos, Ele já venceu. Ele venceu por mim e por você. A dor vai continuar. O luto vai passar aos poucos. Mas sabe o que vai ficar? As boas e maravilhosas lembranças. Os momentos felizes que eu vivi com meu tio, esse a morte não vai conseguir levar.
esse vai ficar guardado em minha mente, em meu coração. E eu tenho certeza que naquele grande dia, quando ele ressurgir, ele vai dizer assim: filho, por que tu te preocupou tanto? Eu estava ali dormindo, guardado nos braços do Pai. Eu só estava te esperando, agora só faz a tua parte. Não sofre tanto, não fique tão angustiado. Lembre dos momentos bons que a gente viveu, das coisas boas que a gente compartilhou, que a gente criou. Porque um dia a gente vai se rever. E não vai ser por um período curto de 100, 200 anos, não. De 10 anos, de 20 anos, não. Vai ser para a eternidade. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Sabe, tem pessoas da minha família que eu nem conheci no dia domingo. Vai ser tão bom um dia poder revê-lo, abraçá-lo. E a pessoa mais próxima que eu perdi da minha família, que eu tenho lembrança, é meu tio Zé. E eu quero chegar para ele e dar aquele abraço tão apertado, dizer o tanto quanto eu amo ele. Amém. E eu tenho certeza, se eu buscar a Deus, se eu entregar a Deus, se eu entregar a minha vida a Deus, se eu confiar a Deus, teria essa oportunidade. Mas para isso eu volto para o início do sermão, queridos. Aquele que não ama o seu irmão, ele não conhece a Deus e ele não vai poder entrar no reino dos céus. Porque ele desconhece a Deus. Ele é um mentiroso. Você perdendo tanto tempo, queridos, odiando teu irmão, tendo tantas coisas boas para você construir, tendo aquela oportunidade de rever aquele que um dia foi embora e deixando de lado por causa de orgulho. Você quer ser aquele jovem rico? Vai virar as costas para Deus e dizer assim: eu não perdoo, eu não entro no reino dos céus, eu não quero ver aquela pessoa que um dia a morte me roubou, e eu vou seguir o meu caminho. Por orgulho, queridos. Você que é um mísero grão de areia comparado ao universo. Às vezes eu sou muito apaixonado pelas constelações, pelos planetas, e eu começo a ver vídeos, né? Teve uma sonda, queridos, uma sonda que foi posto no espaço para observar a Terra, e ela saiu esqueci o nome agora, ela saiu da órbita da Terra. E a última imagem que eles conseguiram capturar da Terra, sabe que tamanho estava a Terra? Sabe aquela estrelinha quando a gente estava bem pequenininha no céu? Estava daquele tamanho. O planeta Terra estava tamanho daquele pingo de estrelas que a gente olha, às vezes bem pequenininha. Já imaginou você como estaria de distância? Menor do que um grão de areia. E por que esse orgulho é tão grande? Você quer rever Jesus? Eu acredito que sim. Você quer ir para o céu? Eu acredito que sim. Você quer rever aquele que um dia a morte lhe levou? Eu acredito que sim. Talvez, queridos, eu esteja falando para alguém que nunca perdeu alguém próximo. Mas desculpa a palavra. Se Jesus não voltar daqui a 100 anos, toda essa geração não estará mais aqui. Todos nós daqui a 150 anos, se Jesus não voltar, não estaremos aqui. E aí, você quer ser uma semente que no retorno de Jesus dará frutos? Ou você quer ser uma semente que vai se estragar? Lembrando que depois, queridos, que a gente é enterrado, que a gente enterra uma semente, os atos que a gente fez, a gente só tem aquela oportunidade até o último momento da nossa vida de perdoar e de amar. Depois, a semente, ela precisa ser regada. E para que ela seja regada por Deus, aquela semente
de alguma forma, em algum ato da sua vida, em algum momento da sua vida, ela precisou dar um bom fruto. Lembre-se disso. Senão, quando Jesus voltar, você não retornará com Ele. Em algum momento da sua vida, você precisará dar um bom fruto. Queridas, estamos encerrando. Tem pessoas, queridos, que aparentemente elas são perfeitas. Ela está aqui que nem eu, social, classe social, na gravata, pregando aqui na frente, mas o coração contaminado pelo ódio, pelo pecado, pela inveja e pelo orgulho. Tem pessoas que estão lá no mundão, cheio de tatuagens, cabelo raspado, com a saia curtinha, mas o seu coração está cheio de amor. Pessoas que são capazes de perdoar, pessoas que são capazes de amar. Lembre-se disso. Não é porque você se faz aqui presente, não é porque você veste a melhor roupa que você dará algum fruto. O que faz um ser humano dar algum fruto é o amor a Deus e o amor ao próximo. No céu teremos surpresas. Eu espero rever o meu primo Aleph. Espero eu rever a Vitória. Espero eu rever o meu José. Porque eu tenho certeza que em algum momento de sua vida eles deram um bom fruto. Em algum momento da sua vida eles teve mais amor e menos orgulho do que nós que estamos sentados hoje aqui. Para encerrar, vim à igreja, vestir uma roupa social, servir a Deus como aquele jovem, não credencia você ao reino de Deus. É certo que você estará mais próximo, sim. Você estará bem na porta. Mas o que credencia a você é fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é única e exclusiva. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Amém. Vamos ficar de pé?